Para entender o Santos Futebol Clube, é preciso primeiro fechar os olhos e respirar. Não respire o ar condicionado dos escritórios modernos, nem a poluição das grandes metrópoles. Respire o ar denso, úmido e salgado do início do século XX. Estamos em 1912. A cidade de Santos não era apenas um balneário, era o pulmão econômico do Brasil. O maior porto da América Latina pulsava como um coração frenético, bombeando sacas de café para a Europa e para os Estados Unidos. O dinheiro circulava nas docas, nos casarões dos barões e nas conversas acaloradas dos estivadores. Era uma cidade cosmopolita, onde marinheiros ingleses, operários espanhóis e comerciantes portugueses trocavam experiências, vícios e, claro, paixões esportivas. O futebol já havia desembarcado no Brasil, mas em Santos ele encontraria um terreno fértil para deixar de ser um esporte de força e se tornar uma manifestação artística. Foi nesse cenário de efervescência e progresso que três homens, três visionários inquietos, decidiram que a cidade precisava de uma agremiação que representasse sua grandeza. Raimundo Marques, Mário Ferraz de Campos e Argemiro de Souza Júnior. Lembrem-se desses nomes. Eles não queriam apenas criar um time, queriam criar uma identidade. Na tarde de um domingo, dia 14 de abril de 1912, eles se reuniram na sede do Clube Concórdia. A tensão na sala era palpável. Havia o desejo de fundar algo eterno, mas faltava o nome. As sugestões voavam pela mesa de madeira maciça. África Futebol Clube, Associação Esportiva Brasil, Concórdia, nenhuma parecia carregar o peso necessário. Foi então que Edmundo Jorge de Araújo, um dos presentes, levantou a voz acima do burburinho e propôs o óbvio, que muitas vezes é a genialidade disfarçada. Santos Futebol Club. Simples, direto, um nome que carregava a cidade no peito. A aprovação foi unânime e imediata. Nascia ali o gigante, mas o Santos que nasceu naquela tarde não era preto e branco. A história visual do clube é um capítulo à parte, repleto de simbolismo e pragmatismo. As primeiras cores escolhidas foram o azul, o branco e o dourado. O azul representava o mar, o infinito horizonte de onde vinham as novidades. O branco, a paz. E o dourado, é claro, o ouro verde, o café que sustentava o Império Brasileiro. Era um uniforme lindo, tricolor, nobre. Porém, a realidade logística da época impôs sua vontade. Encontrar tecidos nessas cores específicas e que não desbotassem com o suor e o sol escaldante do litoral provou-se uma tarefa quase impossível. O clube enfrentava dificuldades para manter o padrão estético. No ano seguinte, em 1913, a diretoria tomou uma decisão drástica, mas que definiria a alma santista para sempre. Abandonaram o dourado e o azul. Adotaram o preto e o branco. A nobreza do ouro deu lugar à sobriedade do alvinegro. O branco, predominante, passaria a simbolizar uma pureza técnica, uma tela em branco onde os maiores artistas da história pintariam suas obras-primas. O preto trazia a seriedade, o luto pela derrota do adversário antes mesmo do apito final. O Santos tornava-se o alvinegro praiano, embora o termo peixe ainda demorasse a surgir. A estreia nos gramados foi um presságio. No dia 23 de junho de 1912, o Santos enfrentou o Teresa Team, uma equipe formada por torcedores locais. O resultado? Uma vitória por 2-1. O primeiro gol da história do clube foi marcado por Arnaldo Silveira. O nome pode não ecoar hoje como os de Pelé ou Neymar, mas Arnaldo foi a centelha inicial. Ele abriu a contagem de uma máquina de gols que, décadas depois, romperia a barreira dos 12.000. O Santos não nasceu para empatar, nasceu para vencer. A primeira década foi de consolidação. O clube precisava de uma casa. Jogar em campos emprestados não condizia com a ambição de seus fundadores. Surge, então, a figura mítica de Urbano Caldeira. Goleiro, zagueiro, treinador, dirigente e jardineiro. Urbano não era apenas um funcionário. Ele era a encarnação do amor ao clube. Foi ele quem liderou a construção do estádio na Vila Belmiro, inaugurado em 1916. Um caldeirão, um alçapão, um estádio pequeno,
com as arquibancadas debruçadas sobre o gramado, onde o hálito da torcida podia ser sentido na nuca do adversário. A Vila Belmiro se tornaria o templo sagrado do futebol arte. O palco onde a física seria desafiada repetidas vezes. Mas a mística santista, aquela aura de que os Santos jogam um futebol diferente, celestial, começou a ser forjada de verdade na década de 20. Esqueça por um momento o futebol moderno de retrancas e volantes marcadores. Estamos falando do auge do sistema tático conhecido como a pirâmide, o 2-3-5. 2 zagueiros, 3 médios e 5 atacantes. Era um futebol de coragem suicida. E ninguém jogou esse futebol melhor do que o Santos de 1927. Este time, comandado pelo lendário Araquém Patusca, Feitiço e Siriri, entrou para a história como o ataque dos 100 gols. Eles marcaram exatos 100 gols em 16 jogos no Campeonato Paulista. Uma média surreal de 6,25 gols por partida. Eles não jogavam contra o adversário, jogavam contra a lógica. Araquém Patusca, o Ledanger, era um meia-esquerda de habilidade refinada, um dandy da bola, que jogava com uma boina branca para proteger o cabelo impecável. Feitiço era a força bruta, o artilheiro implacável que chutava de qualquer lugar. A final do Campeonato Paulista de 27, contra o Palestra Itália, hoje Palmeiras, é um dos capítulos mais dolorosos e, ao mesmo tempo, fundadores da identidade santista. O Santos era a técnica, a arte, o drible desmoralizante. O Palestra era a disciplina tática, a força física. O jogo terminou com a vitória do Palestra, cercada de polêmicas de arbitragem e violência. O Santos perdeu o título, mas ganhou a imortalidade moral. Ali ficou estabelecido o dogma. O Santos prefere a beleza à vitória feia. Se for para ganhar, que seja dando espetáculo. Se for para perder, que seja atacando. Essa filosofia, plantada em 1927, germinaria silenciosamente no solo da Vila Belmiro, esperando o momento certo para florescer novamente. Foi também nessa época que a alcunha Peixe começou a ganhar força. Originalmente, era um insulto. As torcidas rivais da capital, especialmente a do São Paulo, gritavam peixeiros para os santistas, numa referência pejorativa ao cheiro de peixe do porto e à origem humilde de muitos torcedores. Era uma tentativa de diminuir, de classificar o clube como algo menor, provinciano. Mas o santista, com sua arrogância natural de quem vive de frente para o mar, apropriou-se da ofensa. Somos peixeiros, sim, e com muito orgulho. O grito de peixe nas arquibancadas tornou-se um rugido de guerra, uma afirmação de identidade local contra o centralismo da capital. Os anos 30 e 40 foram de um jejum angustiante. O futebol brasileiro se profissionalizava, o Rio de Janeiro e São Paulo capitalizavam seus clubes com grandes investimentos, e o Santos parecia ter ficado para trás, preso à sua própria lenda de 27. O clube ganhou o apelido de fazendeiro de vice-campeonatos. Batia na trave, encantava, mas não levava. A torcida sofria. A Vila Belmiro via craques passarem, mas a taça não ficava. Parecia que o destino estava cobrando um preço alto pela ousadia estética de seus primórdios. Mas a história do futebol é feita de ciclos, e o ciclo de sofrimento do Santos estava apenas preparando o terreno para algo divino. O clube precisava de uma revolução. E essa revolução não viria de uma tática importada da Europa, nem de um milionário injetando dinheiro. Ela viria de dentro, viria da base, viria da capacidade única do clube de olhar para meninos franzinos e enxergar reis. No início dos anos 50, o Santos começou a montar um time competitivo novamente. Em 1955, após um jejum de 20 anos, o clube finalmente conquistou o Campeonato Paulista. O gol do título, marcado por Pepe, um garoto da base com um chute de canhão na perna esquerda, foi o grito de desabafo de uma geração. Pepe, o canhão da Vila, seria uma das pedras angulares do que estava por vir. Ao lado de Zito, um volante que parecia ter um mapa do campo na cabeça, e Pagão, um centroavante de elegância ímpar, o Santos voltava a ser respeitado. Mas o universo conspirava para algo maior. Em Bauru, no interior de São Paulo,
Um ex-jogador chamado Valdemar de Brito observava um menino de pernas finas, apelidado de Gasolina por sua velocidade, destruindo as defesas nos campeonatos de várzea. Valdemar viu o que ninguém mais viu. Ele pegou o menino pela mão, colocou-o em um trem e viajou para Santos. A data é crucial. 1956. Valdemar de Brito entra na Vila Belmiro, procura o presidente do Santos e diz a frase que mudaria a história da humanidade, não apenas do esporte. Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo. O dirigente olhou para o garoto tímido, de 15 anos, chamado Edson Arantes do Nascimento. Ele não parecia um rei. Ele parecia uma criança assustada longe de casa. Mas quando a bola rolou no treino, o tempo parou. Os jogadores profissionais do Santos, campeões paulistas, pararam para ver. O menino não corria, ele flutuava. Ele não chutava, ele ordenava que a bola entrasse. Assinaram o contrato na hora. O menino, que logo seria conhecido apenas por 4 letras, estava prestes a vestir a camisa branca. O palco estava montado. A iluminação estava pronta. O maior espetáculo da Terra estava prestes a começar. O Santos deixava de ser um clube de futebol para se tornar uma entidade mitológica. A era da inocência havia acabado. A era do rei estava nascendo. 7 de setembro de 1956. A data da independência do Brasil ganhou um novo significado. Em um amistoso contra o Corinthians de Santo André, o menino de 15 anos entrou no segundo tempo. Aos 36 minutos, ele recebeu a bola na área. Não houve estrondo, nem fogos de artifício. Houve apenas um toque sutil, a bola passando por baixo do goleiro. O primeiro gol. O locutor mal sabia pronunciar o nome. Alguns diziam Telé, outros Pelé. Mas a dúvida duraria pouco. Nos meses seguintes, o que se viu foi uma ascensão vertical, violenta e irreversível. O Santos não havia contratado um jogador. Havia capturado um raio em uma garrafa. Mas seria um erro histórico imperdoável, um pecado mortal para qualquer analista, dizer que o Santos de 1958 a 1969 era apenas Pelé. Não. Pelé era o Sol, mas ao seu redor orbitavam planetas de densidade colossal. O Santos montou o que a crônica esportiva mundial chamaria de o balé branco. No gol, Gilmar dos Santos Neves. O Girafa. Ele não sujava o uniforme. Era a elegância sob as traves, um goleiro que defendia com a postura de um diplomata. Na zaga, Mauro Ramos de Oliveira, o capitão que jogava de cabeça erguida sem dar chutões. No meio, Zito, o gerente. Zito não corria, ele administrava. Era ele quem gritava com Pelé quando o rei errava um passe. Era ele quem ordenava o ritmo da carnificina tática. E no ataque, o ataque. Dorval na ponta direita, veloz e driblador. Mengalvio, o armador cerebral. Pepe na ponta esquerda, o canhão da vila, o homem que chutava tão forte que os goleiros temiam pela própria integridade física. E claro, Coutinho. Antônio Wilson Vieira Honório, o gênio da pequena área. Se Pelé era o atleta perfeito, Coutinho era a inteligência pura. A tabelinha entre Pelé e Coutinho não era uma jogada ensaiada, era telepatia. Eles desmontavam defesas compactas com toques de primeira, sem olhar, guiados apenas pelo instinto assassino de quem sabe onde o outro está. Diz a lenda que Coutinho usava esparadrapo branco no pulso para que Pelé, na visão periférica, soubesse quem era ele e quem era o adversário. Sob o comando do técnico Luiz Alonso Pérez, o Lula, um homem sábio que sabia que sua maior virtude era não atrapalhar os gênios, esse time começou a devorar taças. O Campeonato Paulista tornou-se um treino de luxo. A Taça Brasil, criada em 59, foi dominada por eles. Mas o Brasil ficou pequeno, a América ficou pequena. O Santos precisava do mundo. O ano da perfeição absoluta foi 1962. O ano em que o futebol atingiu seu teto estético. Primeiro, a Libertadores. A final contra o Peñarol, o gigante uruguaio que dominava o continente. Foi uma guerra de 3 jogos. No desempate, em campo neutro em Buenos Aires, o Santos venceu por 3-0. Pelé marcou 2. O continente se curvara. Mas a prova final seria em Lisboa, o Mundial Interclubes contra o Benfica.
O Benfica de Eusébio, o Pantera Negra, era o bicampeão europeu. Eles haviam destronado o Real Madrid. Eram considerados imbatíveis no Estádio da Luz. A imprensa europeia tratava o Santos como um time exótico, talentoso, mas taticamente ingênuo. O jogo de ida no Maracanã foi 3-2 para o Santos, apertado. A volta em Lisboa prometia ser um massacre português. E foi um massacre. Mas ao contrário. 11 de outubro de 1962. O Santos entrou em campo não para jogar, mas para dar uma aula. Aos 15 minutos, Pelé marcou. Aos 25, Pelé de novo. Aos 33, Coutinho. No segundo tempo, Pelé completou o hat-trick e Pepe fechou a conta. 5-2. O placar não reflete o que foi o jogo. O Santos trocou passes por minutos a fio sob os olhares atônitos de Eusébio. O goleiro Costa Pereira, do Benfica, ao buscar a bola no fundo das redes pela quarta vez, teria dito a um companheiro: "Esqueça, hoje não estamos jogando contra homens." Foi a maior exibição de um time brasileiro em solo europeu em todos os tempos. O Santos era campeão do mundo. Se 62 foi a vitória da arte, 1963 foi a vitória da raça. O adversário no Mundial era o Milan, de Maldini, o pai, e Amarildo. O Santos perdeu na Itália por 4-2. Na volta, no Maracanã, debaixo de um dilúvio bíblico, o Santos perdia por 2-0 no intervalo. Pelé estava contundido, fora do jogo. Zito também. Parecia o fim. Mas no vestiário, algo aconteceu. A mística operou. Almir Pernambuquinho, um jogador conhecido por sua violência e bravura, substituiu o rei. O Santos voltou para o segundo tempo possuído. Em 20 minutos, viraram o jogo para 4-2. 2 gols de Almir, jogando com a cabeça enfaixada e lama até a alma. O terceiro jogo, o desempate, foi vencido com um gol de pênalti de Dalmo. O Santos era bicampeão mundial, sem Pelé em campo, provando que aquele grupo era, acima de tudo, uma alcateia. A partir dali, o Santos transcendeu o esporte. Tornou-se uma atração global, os Harlem Globetrotters do futebol, mas valendo taça. Eles viajavam o mundo incessantemente. Jogavam na Europa, na África, na Ásia. Em 1969, ocorreu o episódio que cimentou a lenda. O dia em que o Santos parou uma guerra. A história, misto de realidade e mito, conta que o Santos foi jogar na Nigéria, em Benin City, durante a sangrenta Guerra de Biafra. O governo local e os rebeldes decretaram um cessar-fogo de 48 horas. Ninguém ousaria atirar enquanto o rei e sua corte estivessem em campo. O povo queria ver o Santos. O futebol, por 90 minutos, foi mais forte que o ódio. Eles jogaram, venceram por 2-1 e voaram embora. Assim que o avião decolou, os tiros recomeçaram. Se é 100% verdade ou exagerada pelo tempo, pouco importa. A lenda é maior que o fato. O Santos tinha o poder divino de suspender a realidade. Durante essa década de ouro, o Santos conquistou 5 Taças Brasil consecutivas, de 61 a 65, inúmeros estaduais e torneios internacionais. Pelé marcou seu 1000º gol em 1969, no Maracanã, contra o Vasco. O mundo parou para ver um homem chorar e beijar a bola. Mas o tempo é o único adversário que não pode ser driblado. No início dos anos 70, a máquina começou a enferrujar. Os deuses envelheceram, Gilmar saiu. Zito se aposentou. Coutinho lutava contra a balança. O Santos ainda era forte, ainda venceu o Paulista de 73, dividido com a Portuguesa num erro bizarro de contagem de pênaltis. Mas a magia estava se dissipando. Em 2 de outubro de 1974, numa noite de quarta-feira na Vila Belmiro, contra a Ponte Preta, Pelé ajoelhou-se no centro do gramado, abriu os braços, girou para os 4 cantos do estádio, era o adeus. A camisa 10 branca foi aposentada momentaneamente, metaforicamente, pois o número continuou sendo usado. O rei partia para o cosmos nos Estados Unidos. O silêncio que se abateu sobre a Vila Belmiro naquela noite foi ensurdecedor. O torcedor santista olhava para o campo vazio e se fazia a pergunta terrível, a pergunta que assombraria o clube pelas décadas seguintes. E agora? O que acontece com o Olimpo quando Zeus vai embora?
O Santos estava prestes a descobrir que ser o time de Pelé era, ao mesmo tempo, sua maior bênção e sua maior maldição. A sombra do rei era longa demais e cobriria a Vila Belmiro por anos de escuridão e saudade, até que novos raios decidissem cair no mesmo lugar. Quando Pelé deixou o gramado da Vila Belmiro em 1974, ele não levou apenas o seu talento. Ele levou consigo a bússola do clube. O Santos entrou em um estado de torpor existencial. Como você convence uma torcida acostumada a ver deuses a aceitar mortais? O clube que outrora parava guerras agora lutava contra as próprias dívidas e o ostracismo. A sombra do rei era tão vasta que qualquer camisa 10 que ousasse vesti-la parecia um impostor. Foram anos de tentativas frustradas, de contratações de nomes consagrados que naufragavam no litoral e de uma sensação angustiante de que o passado era o único refúgio do santista. Mas a alma do Santos tem uma característica singular. Ela se regenera através da juventude. Em 1978, em meio ao jejum e ao pessimismo, surgiu a primeira linhagem oficial dos Meninos da Vila. Sob o comando de Chico Formiga, um grupo de garotos abusados decidiu que não tinha medo da história. Juari, João Paulo, Pita, Newton Batata e Rubens Feijó. Eles não jogavam com o peso do mundo nas costas, jogavam com a leveza de quem estava na praia. Este time de 78 foi o primeiro suspiro de vida inteligente após a era Pelé. Eles conquistaram o Campeonato Paulista com um futebol de velocidade e dribles curtos, resgatando a alegria do torcedor. Juari, com sua comemoração icônica correndo ao redor da bandeirinha de escanteio, tornou-se o símbolo de uma resistência jovem, mas foi um brilho fugaz. O Santos ainda não tinha estrutura para sustentar uma hegemonia, e os anos 80 e 90 tornaram-se um teste de lealdade para a nação alvinegra. Imagine o sofrimento. Ver os rivais da capital empilharem títulos nacionais e internacionais, enquanto a Vila Belmiro assistia a campanhas medianas. Houve lampejos, claro. O time de 1983, com o Serginho Chulapa, chegou à final do Brasileiro, mas caiu diante do Flamengo de Zico. Em 95, o Santos de Giovani, o Messias, protagonizou uma das maiores injustiças e, ao mesmo tempo, um dos maiores espetáculos da história do clube. Giovani jogou aquele campeonato como se fosse a reencarnação da elegância santista. Mas o título escapou em uma final polêmica contra o Botafogo. O fundo do poço veio no início dos anos 2000. O Santos estava tecnicamente falido, com salários atrasados e o risco real de rebaixamento no torneio regional. A diretoria, sem dinheiro para contratar, tomou a decisão que está no DNA do clube desde os tempos de Urbano Caldeira. Abriu os portões da base. Emerson Leão, um técnico conhecido pela disciplina férrea, assumiu o comando de um bando de garotos que mal tinham barba. Ninguém dava nada por eles. A imprensa falava em ano de transição. Mas naqueles alojamentos da Vila Belmiro, algo estava cozinhando. 2 nomes começaram a ser sussurrados como preces: Diego e Robinho. O Campeonato Brasileiro de 2002 foi a última edição disputada no sistema de mata-mata. E o Santos classificou-se para as quartas de final na 8ª posição, a última vaga, por um tris. O adversário? O São Paulo, que havia feito uma campanha impecável e era o franco favorito. Foi ali que o mundo viu o que acontece quando a irreverência santista perde o respeito pelos manuais de tática. Diego e Robinho destruíram o favoritismo tricolor. O Santos avançou, atropelou o Grêmio nas semis e chegou à final contra o Corinthians. A final de 2002 não foi apenas um jogo de futebol, foi um ritual de passagem. O lance das pedaladas de Robinho sobre o lateral. Rogério tornou-se o símbolo máximo da retomada da dignidade santista. O drible não era apenas um recurso técnico, era um grito de independência. Nós voltamos! O Santos venceu por 3-2, quebrou um jejum de 18 anos sem títulos expressivos e conquistou seu primeiro título brasileiro oficial, na era moderna dos pontos corridos, mata-mata. Ali, a marca Meninos da Vila tornou-se um selo de qualidade mundial. O Santos descobriu que sua mina de ouro não era o café, nem o porto, mas o gramado sintético dos seus centros de treinamento.
2004 trouxe o bicampeonato brasileiro sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, com um time mais maduro, liderado por Ricardinho e Robinho. O Santos era novamente o senhor do Brasil, mas o destino, esse roteirista caprichoso que adora a Vila Belmiro, estava guardando o fenômeno definitivo para o final da década. Em 2009, um menino magro, de penteado moicano e sorriso constante, fez sua estreia. Neymar da Silva Santos Júnior. Se Robinho havia devolvido o orgulho, Neymar estava prestes a devolver a majestade. Ao lado de Paulo Henrique Ganso, um meia clássico que parecia ter saído diretamente da década de 60, o Santos de 2010 tornou-se uma máquina de entretenimento. Eles ganhavam de 6, de 7, de 8, dançavam na comemoração dos gols, faziam dancinhas que viravam febre no YouTube e jogavam um futebol que era pura alegria. O título da Copa do Brasil de 2010 foi o cartão de visitas, mas o objetivo era a América. O Santos precisava reconquistar o continente que Pelé havia dominado 50 anos antes. O ano de 2011 foi a jornada heróica de Neymar. A campanha na Libertadores foi um teste de nervos. Começaram mal, quase foram eliminados na fase de grupos, mas cresceram no momento certo. Na final, contra o tradicional Peñarol, o mesmo adversário de 62, o roteiro se repetiu. No Pacaembu lotado, Neymar abriu o caminho, Danilo ampliou e o Santos sagrou-se tricampeão da América. O Peixe estava no topo do mundo novamente. O Japão esperava por eles para o Mundial de Clubes. O confronto contra o Barcelona de Lionel Messi e Pep Guardiola foi um choque de realidade sobre a evolução tática do futebol europeu, mas para o torcedor santista, o resultado foi secundário diante da certeza de que o seu clube era, mais uma vez, um protagonista global. Neymar não era apenas um jogador. Ele era uma marca que transcendia o esporte, assim como o rei. Sua venda para o Barcelona em 2013 fechou mais um ciclo glorioso, deixando os cofres cheios e as prateleiras pesadas de troféus. O Santos provou que, mesmo sem o rei, ele era capaz de fabricar príncipes que o mundo inteiro desejava. A história do Santos Futebol Clube, desde o deserto pós-Pelé até a explosão de Neymar, ensinou uma lição valiosa ao futebol mundial. A tradição não é algo que se herda passivamente, é algo que se cultiva. O Santos não sobreviveu pelo que tinha no banco de reservas, mas pelo que tinha no coração de sua identidade. A coragem de ser ofensivo, a audácia de confiar na base e a crença inabalável de que a técnica sempre prevalecerá sobre a força. O Peixe estava pronto para enfrentar os novos desafios do século XXI, ciente de que na Vila Belmiro, o impossível é apenas um detalhe que aguarda o próximo menino prodígio. A saída de Neymar para a Europa, em 2013, marcou o fim de uma era de brilho ofuscante. Mas o Santos, como um organismo vivo que se alimenta de desafios, não parou de pulsar. O futebol moderno, cada vez mais dominado por cifras bilionárias e clubes-empresa, tentou empurrar o Peixe para uma posição de coadjuvante. Mas como você apaga um clube que tem a geometria do campo tatuada na alma? O Santos do século XXI aprendeu a equilibrar a sua essência romântica com a necessidade de sobreviver em um mercado predatório. Os anos recentes foram marcados por uma resiliência silenciosa. O clube enfrentou crises políticas, dificuldades financeiras e a pressão de uma torcida que, por ter visto o ápice da perfeição, raramente se contenta com o comum. Mesmo assim, a Vila Belmiro continuou sendo o útero de talentos. De lá saíram Rodrigo, o Raio, que conquistaria a Europa, Gabriel Barbosa, antes de se tornar ídolo em outras terras, e tantos outros nomes que mantêm a engrenagem santista girando. O Santos provou que, mesmo quando não levanta a taça principal, ele é o maior fornecedor de sonhos para o futebol mundial. Em 2020, de forma quase heróica e sob imensas dificuldades, o Santos chegou a mais uma final de Libertadores. Com um time operário, liderado por Marinho e Soteldo, o Peixe mostrou que a camisa branca impõe respeito em qualquer canto do continente. A derrota nos minutos finais no Maracanã doeu, mas serviu para lembrar ao mundo que o Santos nunca deve ser descartado. Ele é o time do impossível, o clube que joga contra as probabilidades e que encontra soluções onde os outros veem problemas. O legado do Santos Futebol Clube não pode ser medido apenas por troféus de metal ou números em uma planilha.
O legado do Santos é a mudança no paradigma do jogo. Antes do Santos de Pelé, o futebol era visto como um esporte de imposição física. Depois dele, tornou-se balé, poesia e improvisação. O Santos ensinou ao mundo que a bola não deve ser apenas chutada, ela deve ser acariciada. Ensinou que o drible não é uma ofensa, mas a expressão máxima da liberdade humana dentro de uma regra. Hoje, caminhar pela Vila Belmiro é sentir o peso de 12.000 gols. É saber que cada centímetro daquele gramado foi pisado pelo rei e por seus súditos mais leais. O Santos é, talvez, o único clube do mundo que não precisa de um marketing agressivo para ser reconhecido na China, na África ou na Europa. O nome Santos e a cor branca são sinônimos universais de excelência técnica. Olhando para o futuro, o desafio é manter essa chama acesa em um mundo de futebol cada vez mais mecanizado. Mas enquanto houver uma bola e um menino na Baixada Santista sonhando em ser o próximo Raio, o Santos será eterno. Porque o Santos não é uma escolha racional, é uma herança. É o pai contando para o filho sobre o dia em que o mundo parou para ver o peixe jogar. É a certeza de que não importa quão escura seja a noite, o sol sempre voltará a brilhar sobre o Porto de Santos, iluminando o caminho de quem ousa jogar bonito. Curiosidades e fatos extras. Os bastidores do peixe. O uniforme de goleiro. Gilmar dos Santos Neves foi um dos primeiros goleiros do mundo a usar uniformes de cores claras, como o cinza e o amarelo, para confundir a visão dos atacantes. Uma tática de vanguarda para a época. A baleia no escudo. Embora o apelido seja Peixe, o mascote oficial é uma baleia. Ela foi adotada na década de 50 para simbolizar força e o domínio sobre os mares, diferenciando-se dos rivais da capital. O número 10. Após a morte de Pelé, em 2022, houve um movimento para aposentar a camisa 10. Porém, respeitando o desejo do rei em vida, o clube decidiu mantê-la, para que as novas gerações continuem buscando a excelência associada ao número. Gol de placa. O termo gol de placa nasceu de um gol de Pelé pelo Santos contra o Fluminense, no Maracanã. O jornalista Joelmir Betting ficou tão impressionado que mandou fazer uma placa de bronze para homenagear a jogada.